Quando a Justiça Acontece. Rádio GT. Olá, este é o programa Quando a Justiça Acontece, uma realização do GT Gomes Torneiro Advocacia. Eu sou Maura Amba e aqui você vai conhecer casos reais que mostram os caminhos da justiça no Brasil e que podem servir de exemplo para o sucesso do seu caso. Justiça do Trabalho de São Paulo reconhece Covid-19 como doença ocupacional em trabalhadores dos Correios em Poá, São Paulo. A informação é da ASP, Associação de Advogados de São Paulo. Em face da ação civil pública movida pelo Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Sintect, contra os Correios, a Justiça do Trabalho de São Paulo, TRT2, reconheceu a natureza ocupacional da Covid-19 em razão da não adoção pela empregadora de medidas para reduzir os riscos de contágio do coronavírus. A decisão foi do juiz William Alessandro Rocha, da Vara de Trabalho de Poá, São Paulo. O magistrado acolheu o pedido de tutela de urgência do autor da ação, determinando que os Correios realizassem testes para a detecção da Covid-19 em todos os empregados que trabalhavam na unidade. Determinou também a adoção de diversas medidas de prevenção, como desinfecção do ambiente laboral e afastamento do trabalho presencial dos empregados com suspeita de contágio, mantendo-os em trabalho remoto, entre outros, sob pena de multa diária de R$ 2.000, limitada a 30 dias em caso de descumprimento. Abre aspas. Tendo em conta o contágio na mesma época de 6 empregados, aliado ao fato de a ré não ter tomado todas as cautelas de prevenção na contaminação da doença, é muito provável que o contágio se deu em razão do labor da reclamada, tendo em conta a maior exposição ao risco, podendo-se presumir o nexo causal em razão das especiais condições de trabalho dos empregados. Fecha aspas, explicou o juiz. O magistrado ressaltou que, embora não haja prova cabal do nexo causal, também não há prova de que a doença foi adquirida pelos empregados fora do ambiente de trabalho, se tratando de hipótese de inesclarecibilidade dos fatos, já que não é possível produzir prova de qualquer sorte para seu esclarecimento. Abre aspas. Por isso, não se deve resolver o caso pela regra de distribuição de ônus da prova, pois nenhuma das partes teria condição de prover prova da existência ou da inexistência do nexo causal, razão pela qual a decisão deve ser tomada a partir dos elementos indiciários existentes no processo, por convicção de verossimilhança. Fecha aspas. A empresa interpôs recurso ordinário que foi julgado pela 9ª turma do TRT2, que manteve a sentença na íntegra. Ressaltou a desembargadora relatora Valéria Pedroso de Moraes, que, abre aspas, pelo conjunto probatório e pelo que se discute nos autos, concluo que, efetivamente, a ré não tomou a tempo e modo todas as cautelas e medidas para a prevenção da contaminação da doença no ambiente de trabalho. Fecha aspas. Por fim, os Correios realizaram o teste em 27 empregados que trabalhavam no setor, sendo que outros 5 testaram positivo para a Covid-19. Este foi o programa Quando a Justiça Acontece. Qualquer dúvida sobre este ou demais assuntos jurídicos, você pode entrar em contato com o GT Gomes Torneiro Advocacia através do telefone 19 4117 0433 ou por WhatsApp 19 98753 4040. Você também encontra mais informações no nosso site www.gomestorneiro.com.br. Um abraço e até a próxima. GT Gomes Torneiro Advocacia, o seu direito levado a sério.